Bom, queridos, nós estamos nessa série de mensagens falando sobre a graça global, o evangelho que transforma o mundo. E nas últimas semanas o Renato já tem pregado sobre Jerusalém, Samaria, Antioquia e Atenas, no último domingo mais recentemente. Nós temos passado por essas cidades, nós temos aprendido com essas cidades, nós temos entendido melhor como foi o agir do Senhor, nós temos percebido lições importantes a respeito dessa realidade nestas cidades, que certamente nós podemos tomar para a nossa vida na nossa cidade, para a nossa vida na nossa família, para a nossa vida do nosso cotidiano. A cidade de hoje, como o Renato bem comentou, é a cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade muito específica, um pouco complicada, mas certamente muito parecida com a nossa cidade, muito parecida com a nossa vida, com a vida que cada um de nós toma aí diariamente, porque os problemas que eles carregavam, as dificuldades que eles tinham, nós também temos aí e apresentamos cada uma delas. O que é interessante sobre essa cidade é que Corinto se trata de uma cidade geográfica e economicamente muito importante para a sua época. Ela estava localizada numa rota vital de passagem de uma ponta a outra. Então, muitos dos comerciantes da época escolhiam parar no porto de Corinto, desembarcar as suas mercadorias e passar por terra por Corinto, a fim de que na outra ponta, na outra margem, no outro porto, eles embarcassem novamente as mercadorias e seguissem o seu caminho. O que é interessante é que esses homens escolhiam fazer isso, porque se eles fizessem por água, eles adicionariam ao seu trajeto cerca de 300 quilômetros. Então nós temos uma cidade que era muito importante comercialmente falando. Geograficamente, ela tinha uma localização muito privilegiada que chamava a atenção das pessoas das diversas etnias, exatamente porque com ela você reduzia o tempo de viagem, com ela você melhorava os gastos ou diminuía os gastos, melhorando os gastos que você tem com as viagens que você tinha relacionada às vendas. Então, essa cidade muito importante geograficamente e economicamente também, ela é a cidade que você tem uma rotação enorme de pessoas. Eu venho de um lugar e eu conheço diversas pessoas que falam que vieram para São Paulo porque São Paulo é a terra das oportunidades. São Paulo é onde o dinheiro corre, São Paulo é uma cidade maravilhosa, não o Rio de Janeiro, mas é uma cidade também maravilhosa. São Paulo é uma cidade onde as oportunidades elas borbulham, onde tudo acontece, o mundo gira aqui. Tem quem diga que se São Paulo fosse um país, ele seria um país de primeiro mundo. Há exemplo de como nós estamos em uma cidade, em um estado privilegiado. E quando nós falamos de Corinto, nós falamos também de uma cidade que era privilegiada para a sua época. E essa cidade, por conta desses privilégios, ela também rodava diversas etnias, diversas culturas. Nós temos pessoas de todos os cantos do mundo parando e ficando em Corinto, seja por um tempo, ou seja por longo tempo, ou seja rapidamente, essas pessoas elas passaram por essa cidade. Nós temos os funcionários públicos de Roma, que normalmente moravam lá. Nós encontramos judeus, orientais, italianos, egípcios, sírios. Cada uma dessas pessoas, cada uma dessas etnias, trazendo consigo uma bagagem cultural que influenciava nessa cidade, que influenciava no funcionamento dessa cidade e fazia com que essa cidade se tornasse o que ela foi. Então, em Corinto, nós temos um mosaico cultural com peças formadas muito diferentes. Nós temos um mosaico cultural que são de pessoas totalmente diferentes, pessoas que têm culturas totalmente diversas, mas que ali dividiam os mesmos espaços, os mesmos mercados, as mesmas vendas, pessoas que habitavam no mesmo local. E o que é interessante aqui em Atos, capítulo 18, nós vemos que Paulo ele chega nessa cidade. Depois que Paulo passa em Atenas, como nós vimos domingo passado, no capítulo 17, no capítulo 18 de Atos, Paulo chega em Corinto. E quando Paulo chega em Corinto, ele encontra duas pessoas que parecem ser companheiros da caminhada dele, Priscila e Áquila. Esse casal é um casal judeu, o qual Paulo parece que trabalhava junto com eles fazendo tendas, e como eu disse, eles parecem que eram parceiros de Paulo nessa missão de pregar o evangelho. Paulo, na cidade de Corinto, ele trata de pregar nas sinagogas, e ele, como em todos os lugares, ele recebe certa oposição. Então ele sai da sinagoga e ele encontra a casa de um outro homem chamado Tício, que era um gentil, mas também era temente a Deus. A pregação de Paulo então passa da sinagoga para a casa de Tício.
E na casa de Tício nós vemos que houveram frutos, nós vemos que a pregação alcançou os corações e gerou salvação. Pessoas foram batizadas, inclusive o texto de Atos capítulo 18 nos diz que o líder da sinagoga, ele crê no Senhor e muitas outras pessoas também creem e são batizadas. O que é interessante quando nós lemos o texto de Atos capítulo 18 é que Paulo também tem um sonho da parte de Deus, onde o próprio Deus o tranquiliza dizendo: Paulo, fique tranquilo, você sofrerá perseguições, mas nada de mal acontecerá com você. Ninguém encostará em você, ninguém lhe fará mal algum. E Deus, ele termina falando para Paulo em sonho, dizendo: Paulo, muita gente nesta cidade me pertence. O que me chamou a atenção aqui é que se o próprio Deus, quando olhava para Corinto, essa cidade complicada, extremamente plural, totalmente pecadora, como cada um de nós, se o próprio Deus olha para Corinto e fala para Paulo: muita gente nessa cidade me pertence, eu tenho certeza que o próprio Deus falaria isso para nós também. Muita gente na cidade de São Paulo me pertence. O desafio para nós é conseguirmos entender, perceber e acompanhar cada uma das oportunidades para que o próprio Deus consiga encontrar essas pessoas que lhe pertencem, essas pessoas que precisam de salvação, essas pessoas que precisam de conforto para a sua alma, um conforto eterno. Então, certamente, as palavras que o próprio Deus fala a Paulo em sonho, muita gente nessa cidade me pertence, cabe para cada um de nós em nossa realidade aqui. E é interessante porque Paulo, no fim do capítulo 18, ele deixa a cidade com mais alguns problemas, algumas certas perseguições, e então ele parte para Éfeso, a próxima cidade que ele se encontra. O livro de Atos, ele cita que Paulo passa por Corinto, e rapidamente no capítulo 18 ele faz isso. Ele cita que Paulo teve ali parceiros da caminhada, Priscila e Áquila, ele cita que Paulo conseguiu frutos ali, pessoas que aceitaram a mensagem do Evangelho. Mas o relato de Atos capítulo 18 às vezes parece ser um pouco rápido demais. Mas quando nós olhamos para a Bíblia de maneira geral, nós vemos que a Bíblia e o próprio apóstolo Paulo nos deixou 2 cartas endereçadas ao povo de Corinto. Essas 2 cartas nos fazem perceber melhor como essa graça global ela age nas cidades, em especial na cidade de Corinto. Corinto é essa cidade totalmente plural. Muitas pessoas passavam por lá, culturas das mais diversas passavam por lá, pessoas totalmente diferentes tinham relacionamentos nessa cidade. A cidade ela fica conhecida popularmente como uma cidade de uma moral frouxa. Por isso que o nosso tema dessa noite é Corinto, navegando em águas turbulentas, santidade em meio à pluralidade. A cidade de Corinto, ela ganha uma fama de moral frouxa, e ela ganha uma expressão, ela ganha um adjetivo muito específico, o qual eu começo a acreditar que o Renato fez de propósito, me colocou hoje para pregar hoje, de propósito, porque eu, como um bom corintiano, certamente fico um pouco chateado quando eu vejo que a cidade de Corinto era conhecida pelo adjetivo corintianizar. Corintianizar é um adjetivo pejorativo. Eu, como um bom corintiano, preparando essa mensagem, fiquei um pouco chateado. Mas após a vitória de ontem, eu relevei. Tem corintiano aí? Amém? Deus é fiel. Mas a cidade de Corinto, ela recebia esse adjetivo, corintianizar. Quando eles falavam dos corintianos, eles falavam dessas pessoas que eram imorais. Eles falavam dessas pessoas que tinham uma moral frouxa. Eles falavam dessas pessoas que não ligavam sobre como elas estavam se comportando, sobre o que elas estavam fazendo com o seu corpo, sobre como elas estavam levando a sua vida. Então, essa cidade que tem esse adjetivo de corintianizar, essa cidade conhecida pela sua moral totalmente frouxa, vida desregrada, um jeito de levar os relacionamentos de maneira totalmente objetificada, essa é a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, às vezes, quando nós passamos rapidamente por ela, parece ser meio caótica. Mas quando nós olhamos com mais calma, ela parece mais do que nós imaginamos com tudo que está ao nosso redor. As semelhanças são muitas. Então, esse povo de Corinto, essa cidade plural, essa cidade de corintianos, essa cidade de gente que era totalmente imoral, essa é a cidade que nós vamos tratar hoje nessa tarde. O recorte que nós fizemos hoje, para que nós não tratássemos toda a primeira carta ou toda a segunda carta, foi um recorte específico, porque na primeira carta de Coríntios, principalmente, Paulo trata dos conflitos partidários na igreja, Paulo trata de um homem que estava tendo relações com a sua madrasta, Paulo trata de divisões na igreja, Paulo trata de disciplina que devia ser aplicada na igreja, de brigas entre irmãos, problemas quanto ao uso do véu, Paulo trata de um monte de coisa. Mas nessa noite em específico, nós gostaríamos de fazer um recorte e tratar exatamente
sobre a santidade em meio à pluralidade, sobre a moral dessa cidade, como Paulo trabalhou, ensinou, instruiu, aconselhou esses irmãos para que eles fossem pessoas que andassem mais retamente diante do Senhor. Por isso eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, nós vamos ler o capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, é o texto que nós vamos ler nessa tarde. 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler do verso 12 até o verso 20. 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Assim diz o texto: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um só corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos, ó Pai, porque a sua palavra sempre fala, a sua palavra é sempre viva. E o nosso pedido nessa noite é que essa palavra, ela possa entrar no nosso coração, ela possa nos confrontar, ela possa nos ensinar, nos instruir, ó Pai, como um Deus de amor que o Senhor é, como um Pai amoroso, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, totalmente confrontados, totalmente reflexivos, diante dessa verdade, diante desta palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém, amém. Como eu disse, Paulo trata de diversas coisas nessa carta. Uma das coisas que Paulo trata é sobre os pecados sexuais, a imoralidade sexual que acontecia na igreja de Corinto. Nós vemos em determinados capítulos dessa primeira carta que Paulo ele usa um termo que está respondendo eles de dúvida que eles tinham. Provavelmente houve uma carta que o povo de Corinto enviou para Paulo, no sentido contrário, e essa provável carta se perde no caminho, e essa carta não chega até nós. Mas o que Paulo faz é exatamente responder esses irmãos de possíveis dúvidas que chegaram até ele. E aqui, no capítulo 6, do verso 12 ao verso 20, Paulo trata de responder para eles, trata de explicar para eles o que eles deviam fazer, como eles deviam viver diante desses pontos frágeis da sexualidade deles, desses pontos frágeis da moralidade de cada um desses irmãos. E Paulo inicia isso no versículo 12 do capítulo 6. Logo de cara, Paulo usa no versículo 12 e no versículo 13 duas citações de pessoas famosas da época que rodeavam os coríntios, para que eles pudessem entender aonde Paulo gostaria de chegar. O que Paulo faz é muito próximo do que o Renato falou na semana passada, falando sobre Atos 17. Paulo olha para aquele altar que estava com escrito a Deus desconhecido, e ele fala, esse altar que vocês não sabem de qual Deus é o Deus do qual eu estou falando. Paulo usa de uma estratégia que parece que aqui, nesse capítulo 6, ele usa a mesma estratégia. Logo de cara, o Paulo fala para nós de algumas ideias que corriam na cidade e que para aqueles cidadãos eram ideias totalmente comuns. A primeira ideia era que tudo me é permitido. É o que nós temos logo de cara no versículo 12. Tudo me é permitido. Aquelas pessoas, elas levavam a vida pensando de que tudo para elas era permitido. Tudo o que elas fossem fazer não precisava passar pelo crivo do será que eu devo? Será? Não. Para essas pessoas tudo, absolutamente tudo era permitido. A segunda frase a qual Paulo cita é que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Essa segunda frase ela traz a ideia totalmente
daquilo que nós chamamos de gnosticismo, que aqui para a época estava apenas engatinhando e que ia ganhar totalmente força no segundo século depois de Cristo, cerca de 150 anos à frente. Nós temos um gnosticismo muito mais encorpado e que tinha como base exatamente o que essas duas frases falam. O que nós fazemos com o nosso corpo nessa vida não tem problema nenhum, pode fazer o que quiser. A segunda coisa é, o corpo deve ser usado da maneira que você quiser, relaxa. Faz o que você quiser, o que der na sua telha, faça. E Paulo ele cita essas duas coisas, para que ele pudesse confrontar o povo. O Keller, no livro dele, Igreja Centrada, ele fala que o evangelho ele deve se adaptar à cultura e fazer contato com ela, ao mesmo tempo em que ele desafia a cultura e confronta a cultura. E é exatamente o que Paulo está fazendo aqui. Paulo ele se adapta à cultura, citando a frase conhecida por aquele povo, provavelmente. Paulo faz contato com a cultura, falando de pensadores, provavelmente, que tinham frases tão famosas que qualquer um saberia. E então Paulo inicia o processo de desafiar e confrontar aquele povo diante da sua realidade. E é interessante porque talvez o que Paulo falaria para esse povo é que eu posso fazer o que eu quiser com qualquer coisa, mas eu não posso permitir que qualquer coisa faça o que quiser de mim. A liberdade cristã, ela precisa ser definida em termos do que eu domino e não em termos do que me domina. Repito, a liberdade cristã precisa ser definida em termos do que eu domino e não em termos do que me domina. Recentemente eu estava vendo uma reportagem na Super Interessante em que falava sobre os usuários de TikTok. Tem usuário de TikTok aí? A minha namorada eu sei que é uma porque ela vive vendo promoção até no TikTok, misericórdia. A reportagem falava que as pessoas nos Estados Unidos elas têm usado tanto o TikTok. Se você não sabe, o TikTok é uma plataforma chinesa. Se você não sabe também, os Estados Unidos não é muito amigo desse pessoal oriental. E a reportagem falava que os americanos têm usado tanto o TikTok que os chineses eles têm olhado para os dados que o TikTok gera para eles. Que dados, Guilherme? Os dados de qual é a idade da pessoa, os dados de onde essa pessoa fala, quais são os gostos delas, quais são as preferências, os costumes dela. Esses dados, e segundo o Estado americano, né, o país dos Estados Unidos, eles têm ficado com medo dos chineses usarem esses dados contra os Estados Unidos, por uma possível guerra, enfim. Claro que isso pode ser uma coisa que está apenas na cabeça deles, mas isso também não pode ser que vire uma realidade, sei lá como. Mas o que eu gostaria aqui de chamar a atenção era que, olha o ponto que nós chegamos. O que eles têm feito nos Estados Unidos, eles subiram até um projeto de lei lá para que o TikTok ou fosse excluído das terras americanas, ou passasse a ser totalmente controlado por uma empresa americana por si só, para que as pessoas elas começassem a ter a sua liberdade ou os dados dessas pessoas ficassem sob o controle americano. Mas olha como é interessante, o TikTok ele controla tantas pessoas que as pessoas elas expõem totalmente a sua vida. A tecnologia ela tem nos controlado de tal forma que nós podemos expor a nossa vida mesmo sem nós nem sabermos. E quando Paulo fala que tudo é permitido, mexer no TikTok é permitido? Claro que é. Mas eu devo controlar o TikTok e não o TikTok deve me controlar. Recentemente eu estava para comprar um tênis, e aí eu pesquisei o tênis, o valor do tênis, comecei a fazer umas pesquisas, e aí eu abri o Instagram. E eu comecei a mexer no Instagram, foi coisa de 5 segundos, apareceu o mesmo tênis que eu havia pesquisado. E eu comecei a ver uns stories, eu estava mexendo nos stories, apareceu propaganda do mesmo tênis que eu havia pesquisado. Aquilo me fez querer ainda mais o tênis. Parece que as coisas ao nosso redor hoje, elas clamam por nos fazer escravos, elas clamam por nos fazer escravos, elas clamam por ser o nosso Senhor. Mas o que Paulo está falando aqui é que somos nós que devemos controlar as coisas e não as coisas que devem controlar a nossa vida. Somos nós, cada um de nós, que deve balizar, colocar na balança. Será que eu tenho controlado tal ponto da minha vida? Ou será que eu tenho sido controlado por tal ponto da minha vida? Será que eu fico demais no celular? Ou será que eu consigo controlar o meu tempo no celular? Será que eu amo demais o meu dinheiro e todos os meus bens? Ou será que sou eu que controlo todos os meus bens? O que será que tem controlado as nossas vidas?
Será que é o Senhor? Ou será que são todas as coisas que rodeiam a nossa vida? A grande pergunta é, será que nós somos realmente livres? Ou será que nós somos falsos livres? Escravos de tudo aquilo que nos rodeia? O que Paulo fala para esse povo é que achava que tudo era permitido, nem tudo convém a vocês. Tudo é permitido, ok, mas vocês não devem se tornar escravos de nada. Vocês não devem se tornar escravos de nada. A outra frase que Paulo cita é sobre os alimentos. Eles diziam que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, seguindo a mesma ideia de que nós podemos fazer o que quiser com o corpo, tudo é permitido. Mas o que é interessante é que a partir da parte B do verso 13, Paulo ele expõe a verdade, sem meias verdades. Ele já chamou a atenção desse público, provavelmente citando essa frase desses dois poetas famosos no meio do povo, e agora ele fala para o povo sobre a imoralidade deles. É interessante porque nós vemos a palavra corpo aqui diversas vezes nessa sessão. E alguns entendem que essa palavra corpo não é apenas o corpo físico que nós vemos, a pele, os ossos, enfim, nosso cabelo, não. Quando Paulo cita a palavra corpo, provavelmente o que ele está falando aqui é de uma união psicossomática. Aquilo que os judeus acreditavam ser essa união psicossomática desde sempre. Essa união psicossomática é que quando nós falamos de corpo, nós estamos falando de corpo, alma e espírito, ou de corpo e espírito, ou de corpo e alma. Enfim, se você é tricotomista ou dicotomista. Mas o que é interessante é que alguns comentaristas julgam que o que Paulo começa a fazer a partir do verso 14, a partir do verso 13, a parte B, é falar para esse povo nitidamente como eles deviam viver a vida para diante do Senhor. Como eles deviam regrar, disciplinar o seu corpo a servir ao Senhor e não a servir os seus próprios gostos, não ser escravos das próprias paixões. E é isso que Paulo fala. No versículo 13, a parte B, Paulo fala, é verdade que um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Paulo diz, o corpo de vocês não é para a prostituição, mas para o Senhor. A palavra que Paulo usa para prostituição é porneia. E a pornografia em nossos tempos, ela tem ganhado uma força, ela tem ganhado uma grandeza desproporcional diante do que Paulo está falando para esse povo. O que Paulo fala para esse povo é, vocês não devem se tornar escravos de nada. Mas as pesquisas indicam que cada vez mais homens, mulheres, adolescentes, jovens, idosos, têm se tornado escravos desse tipo de imoralidade sexual. Mas a realidade que Paulo grita aos coríntios é, vocês não foram feitos para essas paixões vãs, vocês foram feitos para o Senhor. A grande realidade da nossa vida é, nós fomos feitos para o Senhor. Os catecismos que foram usados e abusados muito mais antigamente, eles traziam perguntas e respostas sobre diversas doutrinas da Bíblia, diversas doutrinas cristãs. Em uma dessas doutrinas, nós temos a pergunta, por que Deus criou o homem? E a resposta dos catecismos estava baseada basicamente, Deus criou o homem à sua própria imagem, para conhecê-lo, amar, viver e glorificá-lo. Deus não criou o homem para que nós fôssemos escravos das nossas paixões. Deus não criou o homem para que nós fôssemos apenas pessoas que trabalham de segunda a segunda. Deus não criou o homem para trabalhar, juntar dinheiro, gastar dinheiro. Deus não criou o homem para amar essa vida. Deus criou o homem para si mesmo. Nós fomos feitos para o Senhor. Mas o que é interessante é que o Senhor, Ele é tão bondoso, Ele é tão magnífico, Ele é tão gracioso, que Ele mesmo nos auxilia a como nós podemos aproveitar essa vida da melhor maneira possível, como nós podemos aproveitar essa vida sem nos tornar escravos dessa vida. Eu e a Manu, a gente sempre se reuniu bastante, teve várias reuniões com os adolescentes, alguns encontros, conversas, bate-papos, e em um desses bate-papos a gente falava com eles exatamente sobre sexualidade, e era uma turminha de 13, 14 anos, e a gente falava para eles, a gente iniciou abordando, falando, o que vocês acham sobre o sexo? E aí eles falavam, o sexo é péssimo, faz mal, é ruim. E essa é a visão que muitos de nós temos.
A visão de que o sexo é ruim, a visão de que a comida é ruim, a visão de que a bebida é ruim, a visão de que diversas coisas na nossa vida são ruins. Mas a grande diferença, ou o grande problema, o grande ponto aqui, é que nós sempre perdemos a mão com essas coisas. Mas o sexo, a comida e tantas outras coisas nessa vida foram criados pelo Senhor. E é somente quando nós temos um relacionamento alinhado com o Senhor é que nós podemos aproveitar todas as coisas dessa vida da melhor maneira possível. Todas as coisas dessa vida da maneira mais saudável possível, sem nos tornarmos escravos. Porque a grande realidade é que o ser humano foi feito para o Senhor. E é interessante porque Paulo ele ainda estabelece que a importância do corpo está com base em que um dia o próprio Deus nos ressuscitará. No capítulo 15 dessa mesma carta de 1 Coríntios, Paulo ele explica que nós teremos um novo corpo ressurreto e que nós voltaremos com esse corpo, graças ao mesmo poder que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. E tudo isso acontecerá porque nós estaremos apenas voltando para aquele ao qual é o nosso destino. Porque a verdade que Paulo clama aqui é: vocês foram feitos para o Senhor. Vocês não foram feitos para os grandes prazeres dessa vida. Vocês foram feitos para o Senhor. Eu imagino que quando Paulo está falando nessa cidade de águas turbulentas, nessa cidade tão plural, e ele fala: vocês foram feitos para o Senhor, aquele povo deve ter achado estranho. Mas, com o tempo, essa realidade ela começa a se solidificar de tal forma que nós começamos a aproveitar dessa vida de maneira completa, não de maneira vazia, não de maneira enganosa, porque a grande realidade dessa vida é que nós fomos feitos para o Senhor. A segunda coisa que Paulo estabelece aqui, e que eu acho que é importante nós pontuarmos, é que Paulo diz que nós somos membros de Cristo e que nós devemos buscar fortalecer essa união. Paulo ele fala aqui que nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos um membro do corpo de Cristo. E essa realidade ela nos faz sempre pensar e repensar, ou devia nos fazer pensar e repensar os nossos atos. Porque agora nós não caminhamos mais isoladamente, nós caminhamos em conjunto, uns com os outros, fazendo parte do grande corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo daquele que se entregou por cada um de nós. Possivelmente Paulo fala tudo isso porque algumas pessoas da cidade de Corinto tinham envolvimentos com algumas prostitutas, alguns chamam de prostitutas cultuais, outros acreditam que essas prostitutas não eram apenas as cultuais, mas todo tipo de prostituição. E o que Paulo fala, vocês têm que pensar e repensar o que vocês têm feito. Por quê? Porque vocês têm se tornado uma só carne com essas prostitutas. Uma só carne, como nós bem sabemos, é um termo que a Bíblia usa para o casamento, é um termo que a Bíblia usa para essa união totalmente zelada para o casamento. Essa união que é uma união completa. É interessante porque a Bíblia, a mensagem, quando ela traduz o versículo, ela fala assim: sexo é mais do que pele sobre pele, é tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. E o que ele está falando aqui, o que a versão da mensagem fala, é que Paulo está falando, vocês precisam entender que o ato sexual de vocês não é apenas um ato sexual qualquer, e tudo bem, está tudo certo. Porque aquele povo estava entendendo que o corpo deles era o que eles queriam fazer, e não. Todos os nossos atos sexuais, todos os nossos atos, mas aqui principalmente na área sexual que Paulo está falando, tudo é um mistério espiritual, muito maior do que apenas um ato físico. A ligação sexual, a ligação de uma só carne é uma ligação física, uma ligação emocional e uma ligação espiritual. E o que é interessante é quando Jesus está orando, a oração sacerdotal em João 17, ele ora pedindo para que nós fôssemos um com o próprio Pai. Assim como nós vemos a Bíblia dizendo que o homem se torna um com a sua esposa, Jesus diz que nós devemos ser um com o próprio Pai. A linguagem de se tornar um está tanto para o casamento como para a nossa união com o próprio Deus. Mas o que é ainda mais interessante é que o próprio Jesus fala que ele seja um com nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então me parece que o ato de nós conservarmos a nossa santidade, conservarmos a nossa vida em santificação, faz com que o mundo perceba que Jesus Cristo veio até nós e nos salvou. O ato de conservarmos a nossa vida em santidade faz com que o mundo perceba que nós estamos testemunhando desse evangelho de salvação. O ato de nós conservarmos a nossa vida em retidão perante o Senhor faz com que o mundo perceba uma graça
essa graça global que alcança todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer momento. Por isso que quando Paulo fala para eles, vocês não são de vocês, vocês foram feitos para o Senhor. Vocês não devem se envolver com prostitutas, não, não, não. Paulo está clamando a esses irmãos que eles prestem atenção a como eles estavam vivendo. A pergunta que surge no meu coração e para todos nós é: como será que nós temos vivido a nossa vida? Será que tem passado pela nossa cabeça que nós não fomos feitos para nós mesmos? Nós não fomos feitos para os nossos meros prazeres? Será que tem passado pela nossa cabeça de que nós fazemos parte do corpo santo de Cristo? De que nós fazemos parte, nós somos um membro do corpo de Cristo? Será? Buscar santidade no mundo de hoje é como se nós conservássemos a nossa união com o próprio Deus. Quando Jesus fala que gostaria de que nós fôssemos um com o Pai, Ele espera que essa união aconteça por meio da nossa santificação, por meio da nossa santidade, a nossa busca constante por estar o mais possível de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. E quão desafiador é isso, quão desafiador é isso. Mas é o Senhor quem nos dá as capacidades para isso. Paulo mais à frente fala um conselho prático para esse povo. Talvez aquele povo, eles ouviam tudo que Paulo dizia até o versículo 17 do capítulo 6 e pensava, tá bom, mas como a gente faz isso? Então Paulo no versículo 17, no versículo 18, de maneira muito direta, ele fala, fujam da imoralidade sexual. Fugir da imoralidade sexual é o que Paulo fala. Fugir, correr para bem longe. Certamente, beber mais do que nós devemos é pecado, comer mais do que nós devemos é pecado e afeta muito cada um de nós. Mas os comentaristas concordam com aquilo que Paulo fala aqui no versículo 18, de que nenhum outro pecado leva tanto à nossa degradação, quanto essa ligação física, emocional, deixando com que nós acabemos deixando Deus para o segundo plano. É por isso que Paulo fala, vocês devem fugir da imoralidade sexual. É interessante porque Paulo está falando tudo isso aqui não apenas de um aspecto psicológico ou sociológico, ele está falando tudo isso aqui porque teologicamente isso faz mal ao ser humano. Essa imoralidade corrompe ainda mais o ser humano que já está corrompido. Paulo ainda contribui dizendo que, afinal de contas, nós devemos viver em santidade porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o fato de nós sermos essa morada do Espírito é para o nosso benefício, pois o Espírito ele nos dá poder e direção para que nós possamos vencer as tentações e viver para a glória de Deus. Romanos, no capítulo 8, diz exatamente isso, é o Espírito que está com vocês, os fortificando, os fortalecendo, os ajudando, os auxiliando em todas as batalhas da vida de vocês, inclusive nas batalhas morais. Eu lembro de uma história de um pastor que estava indo pregar em determinada cidade, e aí quando ele estava na fila do avião, ele reparou que tinha uma moça que ficava muito encarando ele. Ele falou, meu Deus do céu. Ele entrou no avião, completou a sua viagem, quando eles estavam para desembarcar do avião, a aeromoça veio até ele com um pequeno papel e entregou para ele. E a aeromoça falou, uma moça que estava na fila, achou você muito bonito e pediu que eu entregasse o número dela para você. Esse pastor é casado, tem família e tudo mais. Ele olhou para aquele papel, pegou aquele papel e colocou no bolso e continuou caminhando, continuou para o compromisso que ele tinha. E aí quando ele falou que ele parou e começou a pensar, ele fala, por que eu estou guardando esse papel no meu bolso? Será que isso não é carregar comigo algo que pode virar uma tentação demais? Será que não vai ser muita tentação eu mandar uma mensagem para essa moça que está com o telefone no meu bolso? Então ele fala que ele pegou aquele papel, jogou no primeiro lixo que ele viu. É isso que Paulo está falando para eles. Vocês devem fugir da imoralidade. Vocês devem fugir com todas as suas forças, não brincar, fugir. A minha mãe está aqui, ela não me deixa mentir. Quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos, eu gostava muito de mexer com bombinha. Bombinha, bomba, sei lá. E ela sempre falava, um dia você vai queimar a mão, um dia vai dar ruim. Boca de mãe é uma boca diferente, santa. Um dia eu realmente queimei a mão. O que Paulo está falando para os coríntios é, se vocês continuarem mexendo com isso, vocês vão queimar a mão. Mas o que vocês devem fazer? Fugir. Fujam da imoralidade. Fujam da imoralidade. Por fim, Paulo termina de maneira gloriosa dizendo, Deus, Ele comprou a nossa liberdade. E isso nos mostra ainda mais que nós não somos de nós mesmos. O cristão, ele é o ser mais livre do mundo, mas ele também é o ser mais escravo de todos. O ser mais livre porque não há ninguém mais livre do que nós, mas também o ser mais escravo porque nós somos escravos de Cristo.
nós servimos a Cristo, nós deixamos a nossa vida por Cristo, para Cristo, com Cristo. Porque esse Cristo comprou a nossa liberdade. Na época da escravidão, os escravos, eles tentavam juntar um pouco de dinheiro que eles tinham, às vezes fazendo o que nós chamamos hoje de hora extra, para que eles conseguiam o que nós chamamos de alforria. E eles iam até o sacerdote, segundo a divindade que eles adoravam, e eles pagavam isso que nós chamamos de alforria. Essa alforria significava a liberdade deles, significava de que eles não mais eram escravos desses senhores, mas agora eram escravos daquela divindade a qual eles deram esse valor. Só que eles não deixaram de ser escravos, eles só mudaram. Exatamente isso que acontece com cada um de nós. Nós deixamos de ser escravos do pecado para agora sermos escravos do próprio Deus, porque é o próprio Deus que nos fez, é o próprio Deus que nos conhece. Como Paulo diz, vocês foram feitos para o próprio Deus, pelo próprio Deus. Nós não somos de nós mesmos. Eu gosto muito de Romanos, capítulo 14, versículo 7, em que Paulo fala, um dos catecismos fala, né? A nossa única esperança na vida e na morte é que nós não somos de nós mesmos. Essa é a nossa única esperança. Exatamente porque nós não somos de nós mesmos, é que nós temos esperança eterna. Eu termino contando uma última história. Eu sou do ano 2000, em 2010 eu tinha 10 anos, em 2010 aconteceu a Copa da África do Sul. E essa época eu já comecei a gostar bastante de futebol. Os meus pais foram e compraram uma bola para mim, era uma bola do Brasil, vinha escrito Brasil, tal, toda amarela e verde, eu adorava aquela bola. Só que em vez de jogar uma bola como uma criança normal, eu queria deixar aquela bola dormindo na cama comigo, porque eu achava ela uma coisa magnífica. Eu não queria que ela sujasse, gastasse, eu não queria que ela ficasse usada com o tempo. Então eu deixava ela dormindo comigo na cama, e ela dormiu comigo uns bons tempos. Até que um dia eu decidi chutar ela, jogar ela, como uma criança normal faria. E aí ela foi utilizada, enfim, essa bola nem existe mais. O que é interessante é que a bola é como se fosse a vida de cada um de nós. E a posse da bola é como se fosse o próprio Deus. É o próprio Deus que nos fez, é o próprio Deus que é o nosso dono, nós somos escravos dele. É o próprio Deus quem planejou as nossas vidas. E por isso é o próprio Deus que sabe como cada um de nós deve viver. Eu era o dono daquela bola, eu sabia o que eu queria fazer com ela, ou o que eu ia fazer com ela. É o próprio Deus que é o nosso dono. Ele sabe o que Ele vai fazer conosco, Ele sabe qual caminho nós devemos tomar, Ele sabe como nós devemos viver. Portanto, para essa noite, eu acho que o que Paulo fala para aquele povo que era tão plural, mas que tinha que viver uma santidade, mesmo naquela cidade que era tão complexa, era: você deve viver uma vida de santidade, porque vocês não foram feitos para vocês mesmos. Vocês foram feitos para o Senhor. Vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês são templo do Espírito Santo. Nem tudo é permitido para vocês. Vocês fazem parte de uma nova humanidade. E por isso que o convite de Paulo àquele povo era: vivam em santidade. Vivam como aqueles que certamente entendem aquilo que o Senhor os chamou para viver. Amém?